Boa noite a todos. Meditação em Romanos. E hoje temos mais um tema do livro do irmão Bruce Anstey, que vamos estar aqui lendo e comparando com as Escrituras. Sempre pensando nas coisas do alto. E o tema hoje é: devemos seguir o exemplo de Cristo em tudo. Capítulo 15, do versículo 1 ao 7. Vamos primeiramente ler esses versículos, né? Para a gente se situar aqui. Romanos 15, do 1 ao 7. Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas, como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Pai, ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Vamos ao texto aqui. Capítulo 15, de 1 ao 7. Paulo dá uma quarta coisa que nos ajudará a andar corretamente nessas situações. É seguir o exemplo de Cristo em sua vida. No versículo 1 e 2, ele diz que aqueles que são fortes na fé devem suportar as fraquezas dos fracos. E assim deixar de se agradar em coisas relativas à comida e bebida, e considerar a edificação dos irmãos, em vez de seus próprios prazeres. Ele coloca diante de nós o mais elementar princípio cristão: o bem-estar dos outros antes do nosso. Ele diz, portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo, nosso irmão no Senhor, visando o que é bom para a edificação. Se cada um na comunidade cristã tivesse essa atitude e disposição,
Toda essa questão de ofender e fazer alguém tropeçar com nossas liberdades seriam resolvidas de uma só vez. O verso 3. O modelo que ele coloca diante de nós é o próprio Cristo, que não agradou a si mesmo. Se imitarmos o amor abnegado de Cristo pelos outros, estaremos contentes em renunciar a coisas para agradar ao nosso próximo. O apóstolo João disse: Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. 1 João 3,16. A atitude que diz: Eu tenho o direito de fazer isso e vou fazê-lo independentemente do que os outros pensam, e eles terão que me aceitar do jeito que eu sou, certamente não é semelhante à de Cristo. O Senhor Jesus era o único na terra que realmente tinha o direito de fazer o que quisesse e escolheu não agradar a si mesmo. A lição aqui é que devemos estar dispostos a nos abster do direito que legitimamente tenhamos a qualquer liberdade, em vez de arriscar fazer alguém tropeçar. Levar adiante esse direito é violar o próprio espírito do cristianismo. Cristo estava tão comprometido com a honra e a glória de Deus que, se alguém reprovasse a Deus, Cristo mesmo suportaria a reprovação. Ele poderia dizer a Deus: As afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Esta é uma citação do Salmo 69, versículo 9. Da mesma forma, se houver alguma fraqueza no entendimento de nosso irmão, concernente à liberdade cristã, e isso o tem levado a ter restrições infundadas, e isso trouxer censura e críticas sobre ele, deveríamos estar dispostos a nos identificar com ele no assunto e suportar a consequente reprovação com ele. Dá uma paradinha aqui, se alguém quiser comentar.
Verso 4. Temos também a paciência, perseverança, na revista atualizada, e consolo, encorajamento, Jonas Darby, das Escrituras, nas quais podemos aprender com as atitudes de santos de outras épocas, cujas vidas manifestaram um cuidado abnegado pelos outros. As escrituras a que Paulo se refere aqui são o Velho Testamento. O Novo Testamento ainda não havia sido escrito. Note que ele não diz que aquelas escrituras do Velho Testamento foram escritas para nós, mas sim por nós. A tradução de John Nelson Darby. Isto é, por causa do nosso aprendizado. Isso mostra que a maioria das escrituras não foram escritas para nós cristãos, mas toda a escritura foi escrita por causa da nossa instrução. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Deixar um pouquinho aqui para quem quiser ler e se situar nisso aí. O Velho Testamento é escrito para Israel, enquanto as 21 epístolas do Novo Testamento foram escritas para os cristãos. É nelas que encontramos a doutrina e a prática cristãs. Aqueles que querem juntar Israel e a igreja em uma única companhia de crentes, que é a teologia reformada do pacto, se opõem a isso. Eles, em seu ensino equivocado, pensam que Israel é a igreja no Velho Testamento e que a igreja é Israel no Novo. E, portanto, acreditam que toda a Escritura é escrita para nós. No entanto, não é isso que Paulo diz aqui. O tipo de aprendizado ou instrução que devemos obter do Velho Testamento tem a ver com princípios morais e práticos. O resultado é que nos é dada esperança, que nos ajuda a seguir no caminho da fé.
Como é que estão as irmãs aí? Estão conseguindo entender? Tem alguma dúvida aí tem alguma coisa que não ficou muito claro? E gostaria que voltasse, ou tentar ver se algum irmão explica, né? As irmãs também tem os irmãos aí, viu? Várias irmãs aqui. Helenice, Viviane, Andréa, Jai Maria, Jaqueline, Márcia Amaral, Michele, Rebeca, Raquel, Rita, Nisme. Se tiver alguma coisa aí que as irmãs, Val também aqui, Valdeci já falou, quiser que volte um pouco, Adriana, se algum irmão quiser, algum irmão que tiver em comunhão quiser comentar um pouco aí, à vontade. Versos de 5 a 7, Paulo conclui suas exortações sobre a liberdade cristã, lembrando-nos do apoio divino que temos em Deus. Ele diz: ora, o Deus de paciência, perseverança e consolação, encorajamento, vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Assim nós ganhamos perseverança e encorajamento das Escrituras. Versículo 4. Mas também o Deus de perseverança e encorajamento nos ajuda no caminho. Versículo 5. E o objetivo divino em tudo isso, é que andemos juntos em unidade prática, tendo o mesmo sentimento uns para com os outros. Ao acrescentar, segundo Jesus Cristo, Paulo está nos dando uma palavra de cautela. Essa afinidade é estar de acordo com o Senhor e ao relacionamento com Ele para o qual fomos chamados. Isto porque é possível ter um mesmo pensamento de acordo com a carne. Ananias e Safira são um exemplo disso. Eles tinham o mesmo pensamento em uma coisa má. Atos 1, Atos 5, versículo 1 até o versículo 11. Dal. Oi. Interessante aí, aí já está concluindo, né, esse trecho aí de Romanos 15, de 1 a 7. Mas interessante que no início, né, Paulo orienta os irmãos quanto a suportar uns aos outros, né, suportar a fraqueza do outro, e ele cita o exemplo de Cristo. E quando chega no final aí, também quando está falando do mesmo sentimento, que até e aí nos fala também da comunhão, né? E o mesmo pensamento também, ele aponta também para o Senhor Jesus Cristo. Então, isso é interessante porque quando a gente vai ver a causa
né, que de haver muitas vezes uma disputa, uma contenda, uma briga, um, uma, como é que eu poderia falar, um mal entendido entre os irmãos, né? Geralmente, quando acontece isso, o que está, vamos dizer assim, prevalecendo ali é a carne, né? São as coisas que vêm da velha natureza e a carne aflorando e dando lugar a ela, né? Nessas questões. Porque quando a gente pensa assim, que ele falou sobre a gente suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos, que é no primeiro versículo lá, Romanos 15:1, né? A gente sempre pensa, né, que a gente vendo um irmão mais fraco, né, a tendência da natureza caída, a tendência da nossa carne, né, é querer, né, mostrar se mostrar mais forte do que o irmão, se mostrar, vamos dizer assim, melhor do que o outro irmão. E a gente vê que quando Paulo aponta sempre para Cristo, a gente vai lembrar lá no início, quando ele fala sobre o Senhor Jesus Cristo como exemplo, a gente estava lembrando de Filipenses, né, capítulo 2, quando também ali, na Assembleia ali em Filipenses, havia também uma disputa, um desentendimento entre duas irmãs, e aquilo poderia estar levando a contaminar toda a Assembleia, né, no sentido de haver aqueles que iam ficar a favor de uma e contra a outra, né, e outro grupo ficar a favor da outra. E isso contamina toda a Assembleia, pode contaminar toda a Assembleia, mas ali, né, em Filipenses, capítulo 2, a gente vê Paulo, né, mostrando primeiro a pessoa do Senhor Jesus Cristo, e de como ele, né, sendo Deus, né, ele desceu aqui, tomou a forma de homem, né, se humilhou, e aí vai falando todas as coisas que o Senhor Jesus fez, sendo ele Deus, e fez isso, né, para a glória de Deus Pai e por nós, né, para nos salvar. E quem somos nós, né, diante do Senhor Jesus Cristo? E quem somos nós diante de Deus? Mas ainda assim, o Senhor Jesus, ele veio e tomou essa forma, né, de homem e se fez homem como nós, semelhante a nós, e se humilhou, né, e foi até a cruz, né, dando sua vida por nós. Então, esses pensamentos, assim, né, a gente tem que estar sempre trazendo para o nosso coração e mente quando a gente se deparar em situações como essas, né? Em situações em que a gente tenha um sentimento ou um pensamento em relação ao nosso irmão que, vamos dizer assim, diminua mais ele, que nos engrandeça e diminua o irmão. Se esse tipo de sentimento, de pensamento, né, chega ao nosso coração, a gente tem que, né, tá julgando isso, confessando ao Senhor Jesus e colocando a pessoa do Senhor Jesus Cristo diante de nós, né? E pensando que todos nós, na verdade, estamos, vamos dizer assim, diante do Senhor, somos todos iguais, vamos dizer assim, né? Somos todos iguais, não há um irmão, uma irmã assim mais proeminente do que o outro, ainda mais quando a gente tem diante de nós a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, a gente nota aí sempre o apóstolo Paulo, ele levando o nosso olhar a Cristo.
né? Primeiro lá, quando a gente vai olhar o exemplo de Cristo na sua vida, a gente tomar esse exemplo para a gente também, daquele que tinha toda a glória, ele tem todo o poder, né? E mesmo assim ele deixou a sua glória e veio aqui a este mundo, né, se humilhando e tudo mais, por causa de nós. E, né, em relação a esse ter o mesmo sentimento, o mesmo pensamento e comunhão, a gente também ter isso segundo Cristo. Né? Você vê que é sempre a pessoa do Senhor Jesus e aquilo que ele é para nós está diante de nós. Segundo Cristo, por quê? Porque não tem que nada que ver com o segundo nós, segundo o que a gente pensa, segundo o que a gente acha, segundo o que a gente quer, segundo o que a gente sente. Não, é segundo Jesus Cristo. Então, isso aí é para nos ajudar a ter esse julgamento próprio, né, em qualquer situação que a gente se depare, principalmente em situações é, de relacionamento, né, entre nós, seja o relacionamento para ter o mesmo pensamento, ou ter a comunhão, ou seja, né, quando esse relacionamento, ou essa comunhão pode estar sendo abalada por alguma disputa ou contenda, né, que possa surgir. Então, é necessário, imediatamente, a gente estar julgando isso e colocando a Cristo diante de nós. A pessoa do Senhor Jesus Cristo diante de nós, para a gente estar julgando essas coisas. Só isso não. Muito precioso isso que o irmão Wesley trouxe, e realmente é de acordo com a palavra, porque quando pensamos que somos alguma coisa melhores que alguém, isso parte de um princípio chamado justiça própria, onde começamos a nos usar a nós mesmos e a nossa suposta boa caminhada ou algo que a gente acha que esteja bom, em contrapartida, comparando com aquilo que a gente acha em nossos irmãos que não esteja bom. Mas todas as coisas estão nuas e patentes diante do Senhor, e Ele é quem sonda os corações e sabe do andar de cada um. Por isso, aquilo que a gente vê na aparência, às vezes, muitas vezes, não é o que está no interior, que é onde o Senhor sabe. Então, esse princípio de se achar melhor, justiça própria, não tem lugar nas coisas do Senhor. Antes, o princípio correto é julgamento próprio. É os mesmos sentimentos de Cristo, como o irmão trouxe. Uma vez o irmão Lemão comentou algo, nunca mais esqueci. Ele disse assim: tudo o que me fizer melhor do que o meu irmão é pecado. E é verdade. Qualquer coisa que eu achar que eu sou melhor que o meu irmão, eu tenho que tomar cuidado com isso, porque isso vai me levar a pecar. Isso é pecado. Isso é olhar para si. E me faz lembrar a passagem de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, se o irmão puder compartilhar, verso 1 a seguir. O apóstolo, nessa epístola aos Filipenses, ele chega a falar de que a justiça própria, né, querer fazer o que é seu, buscar o que é seu, não é algo correto, que era o que os filipenses estavam fazendo. Verso 1 a seguir. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito Santo, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, interessante ele falar entranháveis afetos e compaixões, ou seja, algo interno. Completai o meu gozo,
para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Isso é unidade. Unidade não tem a ver com união. Às vezes as pessoas podem estar, uma multidão de pessoas no mesmo lugar, elas estão unidas, mas cada um pensando de uma forma, não é uma unidade. Uma unidade é o mesmo amor, mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Humildade, uma vez um outro irmão ensinou isso também, não é falar mal de si, se diminuir, né? Não, isso não é humildade. Se vitimizar, não. Humildade é não falar de si, é não se ocupar consigo mesmo. E aqui esse versículo traz bem isso, é considerar os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Buscar, não, isso aqui é meu, isso eu tenho direito, isso é justiça própria. Não atente para isso, mas atente para o que é dos outros, né? O amor aos outros, consideração, né? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Olha só. E como o irmão Bruce Anstey trouxe nesse livro, que o Senhor Jesus é o exemplo para isso, e para tudo, né? Qual é o sentimento que houve em Cristo Jesus? Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Imagina o Senhor, sendo Deus, ele que poderia fazer qualquer coisa, em, em nem mencionar nada, poderia trazer algo à existência, sem sequer mencionar uma palavra, poderia aniquilar qualquer coisa, sendo o Senhor dos céus e da terra. Ele se sujeitou, tomando uma forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, aniquilando totalmente a sua vontade. Não que a sua vontade houvesse algum erro, alguma coisa errada, não, a sua vontade era perfeita, mas ele aprendeu a obediência se sujeitando à vontade do Pai, ainda que a vontade dele exatamente, completamente, 100% igual à do Pai. Mas ele se sujeitou e tomou a forma de servo. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Obediência. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então esse homem que deixou os píncaros da glória, os palácios de marfim, veio a este mundo, tomou a forma da sua criatura, se colocou numa posição tão baixa de servo e sendo obediente à morte e morte de cruz, ele foi exaltado, e diante desse homem todo o joelho se dobrará, não só dos que estão na terra ou debaixo da terra, mas também nos céus, seres que nós nem sequer imaginamos que existem. Todo joelho se dobrará a esse Senhor. E nós temos um privilégio hoje imenso de se dobrar a esse Senhor. Então, quando a gente percebe um pouquinho, arranhamos um pouquinho quem é esse Senhor, que é o Criador de todas as coisas, aquele que esse universo que é imenso, que o homem não consegue nem sair do seu sistema solar, nem sequer explorar o seu sistema solar, que é menor do que 1/10 do grão de areia no universo observável. Esse homem que veio nesse menor que um grão de areia e se fez aqui um servo, quando nós começamos a arranhar um pouquinho quem é esse Senhor, que ele é o Criador de todas as coisas, ele sustenta todas as coisas, aonde está a nossa justiça própria? Aonde está o nosso pensamento de, de achar que, eu sou melhor que o meu irmão nisso ou naquilo? A gente percebe que isso é de uma arrogância e ignorância imensa, e é uma mesquinhez
tremenda, né? E como o irmão Wesley bem falou, é fruto da carne. Então, considerar os outros superiores é um caráter de humilhação, é um caráter de humildade, e é aquilo que é a chave para a comunhão, né? Para estarem em paz e harmonia com todos na Assembleia e agradando ao Senhor. Achei interessante também, a gente está falando aqui de exemplos, né? Principalmente, né? Claro, o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo e a pessoa dele, em primeiro lugar. Mas quando o irmão Brucentes comenta aí o verso 4, porque tudo que Dante foi escrito para nosso ensino foi escrito, né? Quando ele comenta lá no livro, Dal, você pode voltar lá, é interessante que eu nunca tinha visto por esse aspecto, né? Mas o irmão Brucentes fala aí que Paulo colocou isso aí porque a gente sabe que nessa época não existia ainda a escritura, vamos dizer assim, como a gente chama hoje do Novo Testamento, mas quando se falava na escritura aí, estava falando da escritura que hoje nós conhecemos como o Antigo Testamento. E o irmão Brucense fala aí que Paulo fala disso para que a gente pegue também nessas escrituras exemplos, né, para nós de santos, né, vamos dizer assim, do Antigo Testamento, dessa atitude, né, que eles também tiveram e que a gente pode encontrar no Velho Testamento, né? Aí, ó, quando ele fala mais em cima, não. Aí, ó, temos também a paciência, a perseverança e consolo, o encorajamento das Escrituras, nas quais podemos aprender com as atitudes de santos de outras épocas, cujas vidas manifestaram cuidado abnegado pelos outros. Então, aí, quando eu li isso aí, né, interessante, porque, né, é uma outra forma também de a gente aprender, que o irmão Brucencio traz aí para a gente, esclarecendo esse assunto, né, de a gente olhar as escrituras do Antigo Testamento, ela serve para nosso ensino. Aí eu lembrei de um exemplo disso, né? A gente vai ter vários lá no Antigo Testamento, mas eu lembrei de Moisés. Se dá ao abrir aí Números, capítulo 12, acho que é o verso 1, 2 e 3, a gente vai ver, né? A gente sabe que muitos santos do Antigo Testamento, eles são uma figura de Cristo. A gente lembra de José, né? Uma figura, né? Acho que uma das figuras mais completas que a gente tem ali de Cristo é a vida ali de José. Mas Moisés também, ele tem essa caráter também de ter essa figura de Cristo. Mas com relação a esse assunto que nós estamos falando, olha o que fala aí de Moisés. E falaram Miriam e Arão, irmão de Moisés, né? Contra Moisés, por causa da mulher cucita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cucita. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Até aí tá bom, Dal. Vejam, meus irmãos, o que está acontecendo aí, só para dar uma clareada aí no que está acontecendo. Miriam e Arão, todos dois irmãos de Moisés, né? Arão era o irmão mais velho, Miriam mais velha que Moisés, né? Então, primeiro Arão, depois vinha Miriam e tinha Moisés. Eles eram os irmãos, lembra? Miriam foi quem, quando Moisés foi colocado no cesto e deixado no rio Nilo, Miriam foi, né, essa irmã que ficou de longe, né, olhando. Né? E quando a filha do faraó pegou Moisés, foi ela quem, né, falou para a filha e queria alguém para cuidar, né, amamentar Moisés, foi ela que foi lá e indicou a própria mãe dela, né, a própria mãe dela e de Moisés para
tomar conta de Moisés até ele ficar maior e ir para a corte de Faraó ser criado como um príncipe. Mas o que a gente está vendo aí, Miriam e Arão, né, eles quiseram, vamos dizer assim, tomar a posição de Moisés. Olha o que eles falam aí. Porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? Então, eles estavam questionando, né, a liderança de Moisés. A gente sabe que Moisés foi dada a Moisés essa liderança por Deus, né? Lembre-se que Moisés foi chamado lá no deserto, né? Lembra do tempo do acontecimento lá da sarça ardente? O Senhor chamou Moisés para esse propósito, para ir lá no Egito, né? E liderar a saída do povo hebreu, povo de Israel, do Egito, libertando eles do Egito. Isso foi dado por Deus, essa liderança. E a gente está vendo aí Miriam e Arão questionando isso. Os próprios irmãos deles, né? Os próprios irmãos dele. E qual foi a atitude de Moisés? A gente, né, se Moisés tivesse tido uma atitude carnal na carne, né, ele teria, vamos dizer assim, brigado com Miriam e Arão, né, teria imposto a sua liderança, a sua autoridade que foi dada por Deus sobre Miriam e Arão. Mas o que a gente lê na Escritura é que Moisés não fez isso, né? Então a Escritura traz para nós o quê? E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Por que a Escritura está nos dizendo isso? Porque, né, Moisés tomou essa atitude, ele não, vamos dizer assim, brigou com os irmãos dele, Miriam e Arão. Miriam e Arão, né, estão tendo essa atitude aí, e ele não brigou. Né? Ele muito manso, ou seja, Moisés deixou tudo para que o Senhor resolvesse. Se vocês continuarem lendo aí depois, né, que agora a leitura aí é grande, mas depois leia o verso 12, você vai ver aí que quem trata do assunto é o próprio Senhor. A gente pode ler aí o 4, né, que dá para ver. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Ou seja, o próprio Senhor, que é Jeová, que é, né, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a gente conhece e sabe disso agora, né? E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam. Então, você vê que estava havendo ali uma disputa, né? Uma disputa. E qual foi a atitude de Moisés? Manso, né? Moisés era um varão muito manso, mais que todos os homens que havia sobre a terra. Qualquer um de nós, né? A gente já viu isso acontecer digamos assim, eu vou falar até por mim mesmo. Quantas vezes, né, num momento de alguém querer tomar uma atitude, né, que numa disputa, né, vamos dizer assim, de poder ou de posição no trabalho, ou seja, lá onde for, ou mesmo até entre os irmãos, né, por causa de um pensamento, por causa de um entendimento da palavra, e a gente, né, parte, né, para a contenda, para a briga. E não faz isso que Moisés fez. Ter aquela atitude de mansidão e esperar no Senhor, para o Senhor resolver. Né? O Senhor resolver. Então, eu lembrei disso aí, meus irmãos. Temos vários outros exemplos no Antigo Testamento. E nos ensina isso, né? Então, como foi falado ali no verso 4, eu lembrei desse exemplo de Moisés, né? Porque é difícil, né? Os próprios irmãos dele, Arão e Miriam, se levantaram contra ele. E, no entanto, ele teve uma atitude de mansidão e esperar no Senhor, e o Senhor resolveu toda a questão aí, né? Que tinha se levantado. Mas a gente vai ver aí, quando você lê aí esse capítulo 12, você vai ver que Moisés praticamente nem fala nada, né? Logo no 4 aí já começa o Senhor falando. Por quê? Porque a atitude de Moisés foi mansidão, não brigar com os irmãos deles, não se revoltar, não ficar chateado,
né, e deixar tudo nas mãos do Senhor. Então, esse é um exemplo aí para nós, né, das Escrituras, para nós, de como deve ser a atitude. A gente pode encontrar uma situação dessa, né, entre nós, né, e a gente tem que ter, lembrar disso, né, desse exemplo que nós temos, primeiro do Senhor Jesus, depois das Escrituras que Ele nos deu, né, e aí a gente vai encontrar vários servos e santos dele, né, e em determinados momentos tendo atitudes tão que que refletem, né, a, a graça, o amor, né, a mansidão, a humildade do próprio Senhor Jesus Cristo. É isso aí, só isso aí, irmãos. O irmão Heber botou alguma? Deixa eu olhar aqui. Aí, lembrei dessa passagem, Mateus 11, 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Essa passagem aí está sendo muito... A gente falou dessa passagem semana passada, ontem a gente falou sobre essa passagem, né? E hoje, de novo, aí o irmão Heber está trazendo essa passagem para nós de novo aí, né? Então, irmãos, é o Senhor falando para a gente, né? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Isso aí foi comentado até ontem na conversa aqui entre os irmãos, foi comentada essa passagem, né? Então, tá aí, né? O Senhor está nos falando, né, através da sua palavra. Seu desejo é que tenhamos um testemunho único diante do mundo, glorificando a Deus, unânimes e a uma boca. Tradução brasileira. Isso é bastante surpreendente. As bocas que antes estavam cheias de amargura e maldição, capítulo 3, versículo 14, agora são vistas cheias de ações de graças e louvor. Se é dada atenção a esta exortação, judeus e gentios, salvos, seriam encontrados juntos louvando a Deus com uma boca. Que quadro é esse? Um triunfo da graça de Deus. Assim, isso nos leva a um círculo completo de onde Paulo começou no capítulo 14, versículo 1. A saber que devemos receber uns aos outros. O modelo para nós nisso é Cristo, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Importante isso aí. Queria só tirar um pensamento também, né, que a gente consegue tirar desse trecho e desse versículo, né, quando fala sobre, né, ali, agora são vistas cheias de ações de graça e louvor, se é dada atenção a esta exortação, judeus e gentios salvos
seriam encontrados juntos louvando a Deus em uma boca, com uma boca. Então, aí eu lembrei, irmãos, e até nesse versículo aqui, na minha Bíblia, eu botei uma observação aqui, que eu aprendi eu até acho também do irmão Lemão, quando ele esteve aqui um tempo, né? Que aí, nesse versículo, a gente pode aprender e ver que a adoração cristã, né, a adoração, o louvor e adoração em assembleia é a uma boca. Então, os cânticos, né, o louvor, né, através de cânticos, através do cântico congregacional. O que é cântico congregacional? É o cântico onde todos cantam juntos, né? Onde todos cantam juntos. A gente tem que estar atento a isso, porque, inclusive, né, até, os irmãos mandaram um e-mail hoje, né? Na revista O Cristão, se não me engano, o tema foi sobre exatamente isso, né? A questão de se na Assembleia deve haver no louvor, né? Porque não há instrumentos musicais, está relacionado a esse tema aí. Então, os irmãos depois podem até dar uma olhada lá na revista O Cristão. Né? Saiu, acho que hoje, esse tema aí. Então, a gente vê que aí, né, o sentido do louvor, né, a uma boca, e por isso, na Assembleia, nós cantamos e louvamos congregacionalmente, né? Cantamos todos a uma boca, todos juntos. E porque isso é verdadeiro e porque isso reforça o sentido do tema que nós estamos conversando hoje. A gente pode perceber, né, que quando a igreja, a cristandade, deixou, né, de ter, na reunião da Assembleia, o louvor congregacional, e começou a ter louvor, né, através de um grupo, através de um cantor ou de uma cantora, né, o que trouxe foi exatamente esse sentimento que não é o de Cristo, né? Foi o sentimento e a elevação ou como é que eu poderia falar? A carne se manifestando, né? Porque começou a subir e se elevar no coração das pessoas, né? A vaidade, né? Como é que eu posso falar? A justiça própria, né? Porque, né, os cantores, aqueles que cantam melhores do que o outro irmão ou do que a outra irmã, começou a se achar mais melhores no louvor do que os outros irmãos. Então, e aí vem negócio de ministro de louvor, vem aqueles que são levitas, vem isso. Aí, coitadinho, um irmão que não tem a voz, né, tão bonita quanto a do outro, fica humilhado, fica, como é que se fala, acanhado, né? E tem que ficar dependendo, né, daquele que tem lá a voz mais afinada e tal, para poder louvar o Senhor. É assim as coisas de Deus? Não é. É o que a gente está vendo aí. Essas coisas, como esse ponto onde a cristandade chegou, só levou a manifestações carnais na igreja, e não de louvor e adoração realmente ao Senhor. Manifestações carnais. Né? Porque se nós estamos juntos, né, como assembleia, a assembleia não é um irmão, nem uma irmã, são os irmãos, né, reunidos pelo Senhor em um local para louvor e adoração. Então, se estamos ali todos juntos, né, em unidade, né, unânimes, e a uma boca, isso tem que ser expressado também, né, no louvor que é feito
através da música, através do canto. Então, por isso o canto congregacional. Porque aí, né, todos vão cantar, né, e todos vão poder expressar, né, o seu louvor a Deus, a uma só voz, a uma só boca, junto com toda a Assembleia. E ninguém vai estar preocupado, nem, vamos dizer assim, esperando, né, olhando o outro e esperando um grande cantor ou a grande cantora está cantando e está, né, puxando o louvor, mas todos juntos. Aí eu lembro também, né, de Hebreus capítulo 13, que fala, né, Hebreus 13, Dal fala assim, Hebreus 13, verso verso 15, verso 15. Fala assim, portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifícios de louvor, e isto é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Quem pode, assim, louvar a Deus? Aqueles que, né, tem esse fruto aí, ó, dos lábios que confessam o seu nome. Aí não é fruto de muito ensaio, aí não é fruto de fazer curso de música, aí não é fruto de fazer curso de canto, aí não é fruto de ensaiar bastante para cantar bonito, não. É fruto de lábios que confessam o seu nome. Fruto de lábios que confessam o seu nome. Esse é o louvor, esse é o sacrifício que Deus pede. Então não importa se o irmão não sabe ou canta desafinado, não importa se o outro canta muito bonito, não importa se o outro canta alto, o outro canta mais baixo, o outro canta fraco, o outro canta forte. Não importa, porque na hora lá, todos nós vamos estar louvando a uma só voz. Canto congregacional, uma boca. Então, eu estou falando isso porque o que a gente viu na cristandade foi perder esse sentido do verdadeiro louvor e adoração a Deus em unidade e a uma boca, né? Fruto dos lábios que confessam o seu nome, entrou a carne, entrou as celebridades, entrou aqueles que cantam mais do que os outros, entrou, né, vaidade, vanglória, entrou todo tipo de coisas carnais, né, naquilo que hoje dizem e chamam de, né, louvor a Deus. Mas o que a gente tem de ver, o que é louvor a Deus, está aí. Hebreus 13, 15, e naquilo lá que, né, a gente vê Paulo falando ali em Romanos 15, tá bom? Então é isso aí, gente. Ok, irmãos, acredito que a gente pode ficar com esse assunto aqui hoje. Praticamente já bateu o horário. São 9h29. Próximo assunto. Tem uns 4, tem 5 ou 6 parágrafos aqui. Convertidos e gentios. Peraí.
as Escrituras ensinam que judeus convertidos e gentios serão abençoados juntos, sob Cristo. Esse assunto para a próxima semana, se o Senhor permitir, e se estivermos aqui. Leonis tinha colocado aqui Colossenses 3,16. Vamos ler lá o versículo que o irmão colocou. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Pronto. O Wesley pode agradecer, Wesley? Sim, vamos agradecer. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por essa noite aqui, pela leitura da tua palavra, Pai, por esse livro onde a gente pode ver o comentário do nosso irmão Bruce Einstein. Agradecemos a ti, ó Deus, Pai, que tem nos agraciado, né, com esses dons e pode nos ajudar, assim, a entender mais a tua palavra, compreender mais e sermos, assim, edificados nisso. E podemos também crescer mais no conhecimento da pessoa do teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Obrigado, ó Pai, por isso, por esse tempo que tivemos, e pedimos a Ti também que esteja com cada irmão e irmã, dando uma boa noite de sono e descanso, também esteja fortalecendo na fé, no Teu amor e na Tua graça, ó Pai. Assim, ó Pai, nós te agradecemos, pedimos essas coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Deus Boa abençoe noite a a todos. Amém. Boa noite. Amém. Boa noite a todos. Amém. Boa noite a todos. Boa noite. Amém. Boa noite a Boa noite a todos. todos. Boa noite, Rafaela e Abner. Boa noite, irmãos. Amém. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Olha, rapaz. Todos os irmãos. Boa noite.